Lendo e observando alguns movimentos sociais em relação à mulher, me desculpem, mas até me provoca risos, né? A postura de algumas pessoas que parecem que não entenderam o papel e o lugar da mulher no mundo, na família, na sociedade. Além do meu respeito e da minha admiração, eu não tenho mais nada a dar para as mulheres que elas já não tenham. A gente fica olhando as pessoas dizendo assim: vamos dar o direito da mulher, vamos dar o lugar para a mulher, vamos dar voz à mulher, como se elas não tivessem. E para mim esse é o lugar do machismo, do egoísmo e de quem de forma arrogante acha que é melhor. E eu estou falando de homens que acham que são melhores do que as mulheres. Nós não temos, entre homens e mulheres, nada de diferente. O que eu tenho dado por Deus, o que eu conquistei, o que eu posso conquistar, o meu ser, da forma como Deus criou, é o mesmo fenômeno da criação que aconteceu com as mulheres. As mulheres não são incompletas, as mulheres não precisam ser completadas de nada, elas são o que são, porque Deus criou as mulheres em pé de igualdade com os homens, e qualquer pensamento que passe disso, nem bíblico é. Por isso eu não estou aqui para dar lugar para as mulheres, para reconhecer os direitos das mulheres, para valorizar as mulheres nesse sentido, achando que elas são inferiores, e quem sabe até objetos, porque não são. Eu estou aqui para agradecer a Deus por esse gesto de amor, esse gesto glorioso e poderoso, quando Deus criou as mulheres como esse ser maravilhoso, capaz, esse ser cheio de fé, de graça, de sabedoria, de força, de coragem, para ser o que esses seres são, essas mulheres especiais, criadas por Deus. Então eu desejo que a cada dia, você, mulher que está aqui, você tenha fé em Deus, você confie em Deus. Eu desejo que você não se permita diminuir na presença de ninguém. Eu desejo com todo o meu coração que você, nas suas atividades, dentro e fora da sua casa, você continue sendo esse ser com esse potencial que Deus deu a você, com essa criatividade que Deus deu a você, com essa sua forma de tocar na vida das pessoas com tanta graça e sabedoria. E no que depender de mim, em relação a essa igreja, conte comigo, porque eu não sou melhor do que você em nada, não sou mais especial do que você. Conte comigo como uma pessoa para apoiar você, para orar por você, para estar junto com você nessa caminhada, reconhecendo a sua importância e o seu valor diante de Deus e de toda essa sociedade. Que em nome de Jesus, você cumpra essa missão que Deus tem dado a você como mulher, e você termine a sua história de vida aqui nesse mundo, com a certeza de que você deixou um legado abençoado para a sua família, para a sua igreja, para os seus amigos, em nome de Jesus. Tudo que você tinha de receber, você já recebeu, e quem deu foi Deus. Deus deu a você para que você viva. Parabéns em nome de Jesus pelo seu dia, parabéns por você ser esse ser tão único, tão especial e tão amado como você tem sido, amém? Então vamos aplaudir aí a vida das mulheres e a presença delas, e agradecer porque vocês estão aqui conosco. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado. Não se afasta não, tá? Porque de fato eu entendo que você tem todo um amor, toda uma vida, toda uma dedicação, todo um carinho e cuidado para compartilhar conosco. E aqui na igreja eu estou cercado de mulheres, né? Tem mais mulheres perto trabalhando do que homens. Por exemplo, a Cláudia como gestora,
a pastora Graça, a Márcia, a Mary, a Regina, e nós, os pastores aqui, temos tido essa relação, né, amigável, essa relação de fé com as mulheres que estão aqui perto da liderança trabalhando. Eu quero agradecer, Cláudia está chegando aqui, quero agradecer a Deus pela vida dessas mulheres que estão aí fazendo parte na liderança, né? Marilda, Aninha, as mulheres que ajudam aí no Data Show, enfim, estão aqui perto do ministério, abençoando a nossa vida. Deus abençoe vocês, tá bom? Sou muito grato a Deus pela presença de vocês aqui, certo? Vamos ler a palavra de Deus? E eu quero que nessa manhã, você mulher que está aqui, que está participando aí do culto, né, através da internet, você receba esse texto para você nesta manhã. Claro, o texto é para todos, para a igreja, mas eu gostaria de destacar aí, já que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, deixar esse texto, essa breve reflexão para você, mulher abençoada, mulher de Deus, mãe, amiga, irmã, tia, avó, que você receba esse texto aí de Deus no seu coração, tá bom? Isaías capítulo 40, versículos de 1 a 31, tá bom? Eu quero fazer questão de ler a palavra de Deus, Isaías 40, de 1 até o 31. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e direitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. Os que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos seus palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo nas balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? O artífice grava a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca,
para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se, em um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, irmãos? Muito bem, muito bem. Bem, o texto de Isaías aí que nós lemos, começa dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Se alguém precisa de consolo, é porque esse alguém, de alguma forma, está experimentando algum tipo de sofrimento, de dor. Ninguém consola a quem não está sofrendo, em dúvida, ansioso ou com medo. Então o texto já começa dizendo que Deus está à disposição para consolar. E logicamente, aqui, Isaías está se referindo ao povo que estava no deserto, no exílio, povo que estava no exílio. E estando esse povo no exílio, era o povo que precisava desse consolo. E o consolo de Deus vem a este povo através dessa mensagem, quando Deus está garantindo que o sofrimento daquele povo exilado tinha acabado, chegou ao fim. O sofrimento, naquele contexto, não existiria mais na vida do povo exilado, porque Deus estava trazendo de volta o povo para Jerusalém e dando fim, portanto, àquele sofrimento que o povo estava vivendo. Agora, irmãos, só mesmo um Deus, o Deus da misericórdia, pode oferecer consolo e pode oferecer o fim do sofrimento ou a sua presença no meio do sofrimento, para que esta pessoa que está no sofrimento seja consolada. Os irmãos viram aqui no texto o profeta inspirado por Deus, mostrando quem é Deus, e nós vamos ver rapidamente aqui à frente, quem é Deus, comparado aos deuses falsos, que o próprio Deus diz que não são nada. Sejam eles feitos de ouro, de madeira, de prata, nenhum desses deuses fabricados pelo homem pode ser comparado ao Deus de Israel, ao Deus Criador, ao Deus glorioso. Então, quando Deus diz assim, consolai o meu povo, é porque Ele é o único que pode exercer misericórdia sobre a vida do povo, sobre a vida das pessoas, para fazer com que o sofrimento, ele termine
na vida dessas pessoas, ou o sofrimento seja suportado com a companhia de Deus, porque nós sabemos que às vezes o sofrimento ele não termina, ele permanece por algum tempo, mas isso não significa que em meio ao sofrimento nós não venhamos a receber consolo da parte de Deus, com a presença dEle, que nos fortalece para que enfrentemos esse sofrimento, para que aguentemos o tranco e continuemos a caminhar. Então, só o Deus misericordioso é capaz de oferecer consolo, e o nosso consolo não virá de outra parte, se ele não for providenciado por Deus em cada instante da nossa vida. E aí, certamente, o texto diz que para Deus vir com esse consolo prometido, o caminho tem de ser preparado. Eu não vou entrar aqui na figura daquele que clama no deserto, porque essa é uma profecia também, que está relacionada com a vida de João Batista, proclamando que o Messias, Jesus Cristo, o Cordeiro, estava chegando, e com a própria vida de Jesus. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas o que eu quero dizer é que para Deus vir com o consolo, para Ele se aproximar, o caminho precisa ser preparado. Por isso que aqui no versículo 3, há o que nós encontramos aí: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Estão percebendo que preparar o caminho é responsabilidade nossa? A responsabilidade de abrir o caminho para que Deus nos alcance é nossa. Deus virá com misericórdia, virá com consolo, virá com paz, virá com alívio, Ele virá com livramento, mas quem prepara o caminho sou eu. Então, se eu já reconheci, se eu já aceitei, se eu já admiti que eu preciso de Deus, da presença dEle, do consolo dEle, eu preciso preparar o caminho através do arrependimento, para que Deus, Ele possa vir e trabalhar o meu coração, para que o meu coração, ele receba o consolo da parte do Senhor. E esse caminho de arrependimento, para mim, sempre é um caminho espiritual. O texto está falando desse caminho espiritual, que nós precisamos abrir para que Deus venha, e Ele nos alcance, através do estudo da palavra, da oração, da comunhão com Deus, do reconhecimento dos pecados, das falhas, dos nossos limites, das nossas fraquezas. Nós entramos nesse exercício da espiritualidade, e nesse exercício da espiritualidade bíblica, nós então abrimos o caminho para que Deus seja uma pessoa, alguém, embora santo e perfeito, mas alguém bem próximo de nós, que vem para nos oferecer por suas misericórdias o que nós precisamos em termos de consolo, para que a gente, como eu disse, consiga caminhar, ou tenhamos o nosso sofrimento interrompido pelo Senhor. Seja de que forma for, se num sofrimento contínuo, ou se Deus já decidiu dar fim ao nosso sofrimento, é sua responsabilidade averiguar, refletir, se nas suas ações durante a sua vida, na sua fala, quando você entra em contato com as pessoas, quando você tem, a oportunidade, o privilégio de se dirigir a alguém, de estar próximo a alguém, você precisa refletir se esse seu gesto, essa sua ação, ela representa de fato o caminho espiritual que você está abrindo para que Deus esteja presente com o poder dEle, com a glória dEle na sua vida. Então eu preciso abrir esse caminho através do quebrantamento, através do arrependimento, reconhecendo que só Deus pode trabalhar na minha vida dessa forma como nós sabemos, e ninguém mais pode agir. Agora veja, olhem aí na Bíblia de vocês o que o versículo 4 promete. O versículo 4 do capítulo 40 promete o seguinte: todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Eu, quando olhei para esse versículo, para esse texto, mais uma vez eu concluí a grandeza e o poder de Deus.
Porque o que está sendo prometido aqui, só Deus pode fazer. Mas ninguém pode. O que isso significa para mim? Que em alguns momentos, como eu já tenho pregado aqui, na minha vida, eu preciso me esforçar. Eu preciso olhar para os meus problemas, para minhas circunstâncias, e jamais adotar uma postura passiva. Eu preciso fazer a minha parte na relação com Deus. Nas minhas férias eu estava lendo um livro, e o autor, e eu já contei essa história para algumas pessoas, o autor contou uma parábola, uma história que não é verídica, ela não aconteceu. Que um monge e o seu discípulo estavam viajando com um camelo que carregava toda a carga, alimento, roupa, remédios, que eles precisavam para aquela viagem. E aí o monge, ele viu que eles chegaram diante de uma hospedagem, de uma estalagem, e ele, então, resolveu passar a noite ali para descansar. E aí o monge olhou para o seu discípulo e disse assim: bem, eu vou entrar, vou ver as questões de hospedagem, como é tal, você descarrega o camelo, e depois eu venho aqui ajudar você a levar a carga lá para dentro, para a gente guardar, mas descarrega o camelo e amarra o camelo. Não esquece de amarrar o camelo, não. E aí o monge entrou, fez o que tinha feito, voltou, ajudou o discípulo a colocar as cargas e foram descansar. De manhã, quando eles começaram a pegar a carga para botar no camelo, cadê o camelo? Tinham roubado o camelo. Roubaram o camelo. E a primeira pergunta que o monge fez ao discípulo foi: você amarrou o camelo? Ele disse: não. Ué, por que você não amarrou o camelo? Porque eu fiz 3 orações e entreguei o camelo a Deus. A responsabilidade agora é de Deus. Então quer dizer que você não fez a sua parte. Aquilo que era para você fazer, a sua responsabilidade você deixou com Deus. E você aprendeu que Deus é assim, que Ele tem as responsabilidades dele e Ele vai cumprir, mas que você precisa amarrar o seu camelo na relação com Deus. Você precisa fazer a sua parte. Viram, irmãos? Qual é o conselho então? Amarre o seu camelo. O que o texto está dizendo é que existem coisas da nossa vida que elas estarão ao nosso alcance, serão alcançadas através do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação, quando a gente sai desse lugar da passividade e encara a vida, os problemas, as circunstâncias como elas são, com fé, com coragem, com confiança, às vezes com medo e duvidando, sim, mas o importante foi a decisão que você tomou de agir. Agora, irmãos, logicamente existem coisas, e o texto está falando aqui, que só Deus pode fazer, e Ele faz porque é o Deus glorioso, poderoso, o Deus do impossível. São aquelas questões que a gente olha e diz assim: eu já amarrei o meu camelo, eu já fiz a minha parte, eu já me esforcei, e agora, Senhor, aquilo que eu não puder fazer ou alcançar, que pela graça do Senhor, segundo a vontade perfeita do Senhor, que o Senhor me ajude, que o Senhor faça por mim, porque o meu limite é esse, eu não posso mais ultrapassar o meu limite. Então, o texto do versículo 4 está mostrando para nós que nós precisamos confiar no Senhor e entregar ao Senhor a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos medos, e deixar confiando, descansando que Deus está cuidando de nós, providenciando tudo aquilo que nós não podemos providenciar por conta da nossa humanidade. E o maior desafio para mim nesse momento é aceitar a minha humanidade. Porque às vezes eu me deparo com pessoas que dizem assim: pastor, eu estou muito ansioso e eu quero que essa ansiedade ela me deixe, ela vá embora. Calma, não é assim que funciona. É você olhar para o seu ser e aceitar o seu medo, a sua ansiedade, porque você é um ser humano. Aceitar as suas limitações e com muita transparência se dirigir ao Senhor para dizer: Senhor, eu aceito o meu ser, eu aceito a minha ansiedade, mas eu quero me livrar dela. Eu não vou negar o que eu sou,
o que eu sinto, de forma nenhuma, mesmo porque para Deus isso não adianta, né, irmãos? O que adianta a gente negar algo para Deus se Ele sabe de todas as coisas, esconder algo para Deus que Ele já sabe? Então, a questão é a minha aceitação. Existem coisas na minha humanidade que me pertencem, que não me fazem bem, que eu quero me livrar delas, e eu conto com o Senhor para isso. E aí Deus vem, entra com o seu poder, a sua glória, e Ele muda tudo. Diante dessa minha postura honesta, transparente, a postura de fé, diante do Senhor Jesus. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque se você observar os versículos 6 e 7, é isso que você vai encontrar aí. Observem os versículos 6 e 7. Nós estamos sendo comparados a quem? Vejam, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Vejam, o profeta inspirado por Deus, recebendo da parte de Deus uma definição de quem eu sou na presença de Deus. Eu sou erva, eu sou flor, ou seja, o meu tempo de vida neste mundo está contado, e a vida é breve mesmo, e logo, logo a vida vai colocar diante de mim a verdade de que eu sou pó. De que diante de Deus eu não sou ninguém, em termos de eternidade. Quando eu me comparo, ou comparo o ser imortal com o ser eterno que Deus é. Então, eu preciso acatar essa verdade da criação de Deus, e viver na presença dEle, das pessoas, o melhor que eu puder, aproveitando o meu tempo, o agora, o presente, porque logo, logo, tudo isso vai passar para mim, tudo isso vai acabar, porque essa é a minha condição de ser humano, de pessoa, na presença de Deus. Nós somos pó, nosso tempo está contado, e brevemente a nossa vida vai se extinguir. Essa é a realidade bíblica que Deus coloca diante de nós. Isso gera um pouco de angústia? Gera um pouco de angústia no coração. Porque na verdade, né, irmãos, a angústia vem para certas pessoas, exatamente porque elas não querem aceitar isso, porque por elas viveriam o tempo todo, né? Aproveitariam a vida 200, 300 anos, 500 anos, não iriam envelhecer, mas só que a vida coloca diante de nós que essa não é a realidade. E que aí então, olhando para essa insegurança da vida, que nos torna seguros, essa insegurança, nós vivemos a nossa vida desejando compartilhar com as pessoas aquilo que Deus nos tem dado, inclusive aqui segundo o texto, em termos de consolo. E a pergunta que eu faço diante dessa realidade é: diante das oportunidades que eu tenho de vida, como eu posso me apresentar para ser usado por Deus, para cumprir a minha missão e ser consolo na vida dos outros? Porque quando nós olhamos a nossa realidade política, partidária, religiosa no Brasil, social, sabe o que nós temos percebido? Que raramente a gente encontra gente que está ali para consolar, irmãos, para dar uma palavra de ânimo, de compreensão, de acolhimento, de paz. Nós chegamos num ponto, dentro e fora das igrejas, que as pessoas não estão se suportando mais. As pessoas não se aturam mais. As pessoas não se compreendem mais. E isso por quê? Porque eu tenho a minha opinião, meu jeito de ser, e ela é a melhor. E eu sou melhor do que você por causa disso. Aí vem a palavra de Deus e diz: você não é nada, você é apenas como uma flor. Você hoje existe e amanhã você não existe mais. Então trate de ser humilde na relação com as pessoas e se perguntar o tempo todo: onde eu posso entrar com o consolo da parte de Deus? Eu estou dizendo que você vai negar a pessoa que você é, o ser que você é. Eu estou dizendo que você vai abrir mão dos seus valores.
É isso que eu estou dizendo? Abrir mão dos seus valores para se adequar ao contexto e seguir condicionado, imitando o que as pessoas pensam, dizem e vivem. Não, estou dizendo isso. Pelo contrário, você tem que preservar os seus valores, a sua vida, quem você é, a forma como Deus criou você. Você tem de impor limites, porque na vida, de vez em quando, as coisas, as pessoas vêm avançando e passando de certos limites que você precisa preservar, para que você tenha saúde espiritual, para que você tenha saúde mental e saúde física. E aí, nós nos colocamos nesse lugar de pessoas que não abrem mão dos seus valores, de serem quem são, mas estão entrando naquele momento, naquele contexto, como um consolo da parte de Deus, porque estão sendo consolados pelo Senhor nesse tempo onde a gente vive. E aí você me pergunta assim, tudo bem, e como é que eu suporto isso, como é que eu aguento isso, como é que eu levo isso adiante? Já que essa é a minha missão, como eu faço isso? Se você olhar aí para o versículo 8, você tem a resposta. A Bíblia diz assim, ó, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor, nosso Deus, subsiste eternamente. Aí vem Jesus e diz lá na frente do Novo Testamento, os céus e a terra hão de passar, passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Viram? Você tem a garantia da palavra de Deus. Você tem a garantia das promessas de Deus. Você tem a certeza de que Deus estará com você, com o poder dEle, com a glória dEle. Então você pode descansar e tranquilamente se colocar nesse lugar dessa pessoa que abençoa, que ama, que é justa, que é compassiva, que é compreensiva, que é corajosa. Uma pessoa que sabe qual é a sua missão diante de Deus e sabe o que quer como pessoa. E isso por quê? Porque está sustentado pela palavra de Deus. Embora o nosso tempo acabe, nós sejamos comparados à erva, nós temos a certeza de que nós estaremos na eternidade com Deus. Nós temos essa esperança, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Ela não vai mudar. E tudo aquilo que Deus tem garantido a você, mulher, como promessas na palavra de Deus, Ele vai cumprir na sua vida. Então permaneça nesse lugar firme, confiando de que a palavra de Deus, ela é eterna e ela vai se cumprir, e se cumprir na sua vida. Nos momentos de problemas, de tribulação, de dor, de angústia, onde você precisa avançar com coragem, o respaldo que você tem é o respaldo da palavra de Deus, que vai acompanhar você, vai dar cobertura a você, vai fazer com que o seu coração permaneça em paz, a certeza de que você está fazendo a vontade de Deus. Onde nós encontramos essa segurança? Na palavra de Deus, porque quando Deus fala, Deus cumpre, e ninguém pode impedir da palavra do Senhor se cumprir. Por isso, há essa transição aí, de que tudo acaba, tudo passa, e glórias a Deus, menos a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Glória a Deus, né? Aí eu dou um salto para o versículo 11. E a minha intenção em dar esse salto para o versículo 11 é fazer com que, a partir do versículo 11, a palavra a partir do versículo 11, ela está, né? Mas esteja de acordo com o versículo 8, que diz que a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. E por quê? Vejam, a palavra de Deus permanece eternamente, e Deus, nesse momento, surge como pastor. Deus garantiu em toda a palavra dele, que ele seria o nosso pastor. E isso é só um exemplo daquilo que a palavra diz que Deus é. Então, o versículo 11 diz: como o pastor apacentará o seu rebanho. O que é que o Salmo 23 diz? Digam aí. O Senhor
Viram? Então o versículo 11, ele traz essa figura, que era uma figura comum no contexto de Israel, a presença de pastores, né, profissionais que trabalhavam com rebanhos. O texto puxa essa figura para dizer para a gente o seguinte: que pastor que não ama as ovelhas, dificilmente trabalhará próximo às suas ovelhas. Isso é só um exemplo em relação ao pastor humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o versículo 11 diz: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, ninguém faz isso senão amar. Por isso o versículo 11 está dizendo assim: como o pastor. Mas que nível, que espécie de pastor? O pastor que ama, irmãos, que acolhe. Agora veja, Deus tem acolhido você a partir das suas imperfeições? Claro que tem. E a mim? Com toda a paciência, esperando que a maturidade, o crescimento, a compreensão chegue. Deus tem feito isso comigo e com você? Tem feito. Quando Deus olha para nós, Ele não sabe dos nossos pecados? Sabe de todas as coisas. Até daquilo que a gente vai fazer amanhã, depois de amanhã. Deus sabe todas as coisas. Agora, por que Deus nos recebe? Deveria. Eu comecei o sermão dizendo que Ele é misericordioso em nos consolar. Ele deveria fazer isso? Não. Ele não deveria, porque Deus não me deve nada, nem a mim, nem a você. Ele é Deus eterno. Então, por que Ele faz? Ele faz porque o texto está dizendo que Ele ama você incondicionalmente. E Ele vai acolher você a partir de quem você é e das suas limitações. E isso me dá tranquilidade para me aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque eu não consigo me aproximar de pessoas preconceituosas, que me recebem com intolerância, com preconceito, com vaidade. É muito difícil ficar perto de uma pessoa que diz que está disposta a me acolher, mas quando sabe dos meus problemas, dos meus defeitos, das minhas limitações, vira as costas para mim e vai embora, me menosprezando, achando que eu nem deveria estar ali. Como eu me aproximo de uma pessoa dessas? Mesmo que eu queira, mesmo que eu tenha necessidade, eu precise, como eu faço isso? Eu não posso fazer isso porque eu estou sendo rejeitado, afastado, incompreendido, e isso não acontece com Deus. Então nós não precisamos ter medo, nós precisamos nos aproximar de Deus sabendo que Ele nos ama, que Ele nos acolhe, que Ele não nos rejeita, e todo o movimento dEle será um movimento para me abençoar, para o meu próprio bem. Então, como pastor, mas o pastor que ama, ele faz questão de apacentar o seu rebanho. E aí, nesse versículo aqui, para mim, acontece o que está lá em Romanos capítulo 8. Você lembra muito bem, né? Mas eu vou ler aqui só alguns versículos. Ele me ama, Ele me acolhe, como Isaías disse, Ele me mantém em seus braços. E aí Romanos capítulo 8, versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que você esteja nos braços do Senhor, sendo acolhido por Deus, porque Ele te ama de forma incondicional, ninguém vai tirar você dali, porque você pertence a Deus, você é ovelha do Senhor. E aí, se alguém tem dúvida disso, Deus precisa se apresentar. Ele precisa dizer quem Ele é. E eu não sei você, mas comumente eu tenho a necessidade de buscar na palavra de Deus, no texto sagrado, tudo a respeito do caráter de Deus. Eu não posso esquecer disso.
Porque lembrar e relembrar e acatar, acolher o caráter, a pessoa de Deus como Deus é, me faz muito bem ao coração, porque me fortalece, me anima. Então, a partir do versículo 12, nós temos assim, meio que Deus se apresentando, sem precisar, insisto nisso, sem ter a necessidade, mas para nos ajudar, como bom pastor que Ele é, Ele se apresenta. E aí nós temos uma lista, que eu não vou ler, que nós já lemos, Deus se apresentando e dizendo assim: não existe e nunca existirá um Deus como eu. Vocês podem fazer deuses de ouro, de mármore, de madeira, de pedra, vocês podem fazer o Deus que vocês quiserem e mergulharem na idolatria de vocês, como as nações da face da terra têm feito. Mesmo assim, vocês nunca encontrarão um Deus como eu, porque eu sou Deus criador, eu sou Deus soberano, eu sou o Deus eterno, e ninguém pode ser comparado a mim. Aí Deus se apresenta, e nessa apresentação, que começa no versículo 12 aí, e segue adiante, 13, 14, 22, 23, 24, 25, segue essa apresentação que Deus faz. Nós entendemos que se nós não adorarmos a Deus, a nossa adoração, a nossa vida é inútil. Porque vejam, quem Ele é, o que Ele faz, que ninguém pode fazer. Então é meio que uma pergunta retórica. Conhecendo quem Ele é, como vocês são capazes de abandonar esse Deus e ir atrás de outros deuses? Vocês perderam a sanidade de vocês? Vocês ficaram loucos? Como vocês podem, durante o dia da vida de vocês, da história de vocês, não reconhecerem quem esse Deus é e o que Ele tem feito por vocês? É impossível que, uma vez conhecendo esse Deus, a gente se afaste dele, negando quem Ele é e o que Ele nos oferece. Então, qualquer adoração que não tenha essa direção para a pessoa de Deus, reconhecendo esse Deus incomparável que Ele é, nós nem podemos nomear como adoração, como culto, porque não é. É ilusão, é fantasia, é loucura fazer isso. Porque quem faz isso está desperdiçando Deus e a própria vida. Aí, irmãos, é nesse sentido que, ainda considerando o texto, nós entramos nesse tempo de adoração constante diante de Deus a partir da nossa vida, porque nós entendemos que a continuidade da vida, da nossa vida, está nele, só se encontra nele. Então, quando eu fico assim, tentando encontrar vida em outro lugar, buscando fontes que não sejam do Senhor, eu mesmo, em oração, diante de tudo que eu estou aprendendo da palavra, eu digo para mim: para agora o que você está fazendo. Preste atenção no caminho que você está pretendendo seguir, porque você não vai encontrar vida, a vida não vai fluir na sua direção se ela não vier de Deus, porque Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, e Ele dá continuidade àquilo que existe, e a sua vida está nele. Portanto, nós precisamos buscar a Deus, porque a promessa que nós temos é que nós encontraremos vida diante do Senhor. Quando nós estamos caminhando tristes por algum motivo, com o sentimento de que a vida parece que está fugindo da gente, está indo embora, aí nós lembramos que Deus é poderoso, Ele é o doador da vida, aí nós buscamos a Deus e Ele enche o nosso coração de vida, para que a gente seja fortalecido. Quando a gente lembra das perdas que nós tivemos na vida, dos males que nós causamos, ou de que as pessoas nos causaram, quando a gente lembra dos nossos fracassos, que não são poucos e continuarão existindo, e aí o sentimento de que a vida está fugindo da gente, a gente lembra desse Deus maravilhoso e diz para Ele: ó Senhor Deus, soberano da vida, em quem a vida não falta, pelo contrário, jorra em abundância, que no Teu poderoso nome essa sua vida abundante me alcance e traga avivamento, me traga alegria, me traga força, me traga coragem para continuar, porque não existe um Deus na face da terra onde eu possa encontrar a vida fluindo abundantemente como eu encontro no Senhor. Então, por isso eu disse para você que quando eu estou fraquejando,
quando está difícil para mim, quando a vontade de chorar vem, quando a saudade vem, quando a dor vem, o que eu faço? Eu busco fazer o que a palavra diz, voltar a minha mente para aquilo que me dá esperança, e somente o Senhor é capaz de me dar esperança, ninguém mais. Estava conversando há pouco com os irmãos aqui, e aí eu vou repetir o que eu disse aqui. Eu não sou o primeiro a dizer isso, mas tem muita gente procurando segurança, né, na vida. A gente procura segurança no trabalho, a gente procura segurança no dinheiro, a gente procura segurança na família, a gente procura segurança nos que podem oferecer segurança, né, no Estado, no governo. A gente vive procurando segurança. Mas onde está a segurança da vida? Me digam. Aí eu lembrei com eles que o pastor Mauro ficou meio assim, incomodado com um cântico que a igreja no passado, eu lembro dessa história, né, as pessoas me contam, com um cântico que cantava aqui na igreja no passado, que era tão certo como a manhã que se levanta. Pastor Mauro ficava incomodado com a letra desse cântico, porque nós não temos certeza nenhuma de que o amanhã vai se levantar. Quem tem? Alguém aqui tem? Então as pessoas estão procurando segurança numa vida que não oferece segurança. Qual a garantia que você tem de vida? Aí eu dei um exemplo, o adolescente, ele projeta para o futuro, e ele diz assim, bem, no futuro eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter no mínimo aí uns 3 filhos, 2 filhos, e ele projeta isso a vida toda. Que bom que ele sonha com isso, que bom que ele está vivendo. Aí ele se apaixona por uma menina, por uma jovem, casa e descobre que aquela jovem tem um problema e não pode engravidar. Cadê a segurança? Ou ele tem um problema e não pode engravidar a jovem. Onde está a segurança? Sonhou com filhos, sonhou com netos e... eu entrei num emprego maravilhoso agora, essa vaga era a vaga dos meus sonhos, era nesse lugar que eu gostaria de estar trabalhando, que bom. Aí acontece uma crise como essa que aconteceu na pandemia, e muita gente é dispensada da vaga que tinha sonhado. Onde está a segurança? Vocês percebem que as pessoas estão procurando segurança naquilo que não oferece segurança? E por isso elas não conseguem se sentir seguras? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra isso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã é incerto. Basta cada dia o seu mal. Por quê? Porque eu não sei nem se eu vou viver o mal no outro dia, se haverá dia para eu viver. Onde está a segurança? Onde está a garantia? E é curioso que a gente fica seguro nas incertezas da vida, quando a gente diz, a vida é isso aí. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter mais. Hoje eu estou, amanhã eu posso não estar mais. E eu vou vivendo o presente, eu vou vivendo a minha vida da forma que Deus deseja. Aí eu me torno seguro. Por isso, o texto de Isaías aqui está mostrando que a única garantia que nós temos como seres humanos é que Deus, Ele é o único que pode dar continuidade à nossa vida. Como é o único que pode dizer também que a nossa vida para agora. Portanto, considerando esse texto, eu preciso viver com muita responsabilidade em tudo que eu faço. Eu não posso desperdiçar, desprezar a vida que Deus está me dando em todos os momentos, e isso é viver com sabedoria. Deus me deu a oportunidade, eu abraço a oportunidade de ser esse ser que consola, que está presente, que acompanha, que ministra a palavra. Eu preciso aproveitar essa oportunidade para ser esse ser do amor, da justiça, da alegria. Eu preciso aproveitar agora o hoje, assumindo que a vida é minha responsabilidade, que Deus me deu a vida, mas que a vida é minha responsabilidade. A minha vida não é responsabilidade de mais ninguém a não ser a minha própria responsabilidade. E aí eu vivo com essa maturidade
vivendo diante de Deus e sendo agradecido a Ele pela vida que Ele me deu para viver nesse exato momento agora, e eu preciso aproveitar isso. E aí sabe o que eu fujo? Eu fujo da meninice, eu fujo da criancice que às vezes eu vejo na vida de muitos crentes, que ainda não conseguiram enxergar a atitude responsável que precisam ter em relação a tudo que diz respeito a elas, porque Deus é o único que doa a vida e o único que pode requerer a vida, e vai fazer isso comigo um dia. Eu estava brincando com uma jovem, disse para ela assim: olha, esquece tudo que você cometeu de pecados, de erros, você já se arrependeu, esquece a sua história de vida aqui nesse mundo, porque quando você chegar diante de Jesus, Ele só vai te fazer uma pergunta. Ele não vai te perguntar como você pecou, de que forma fez, onde você andou, onde você estava. Não vai ficar com um caderninho lá, né? Anotou todos os erros que você cometeu, todas as suas falhas, todos os seus fracassos. O nosso Deus não é esse Deus criança, né? Que precisa dessas coisas. A única pergunta que Ele vai fazer para você é: o que você fez com a vida que eu te dei? Só isso. Quer dizer que eu te dou a vida como um dom. E o que você fez com ela? Na verdade, a questão é se eu fui responsável com a vida que Ele me deu como presente ou não, se eu vivi de forma irresponsável em relação ao presente que Ele me deu. Então, diante desse Deus poderoso, único, doador da vida, que dá continuidade à vida, que retém a vida, como o texto diz, a minha postura sempre será uma postura de viver de forma responsável diante do Senhor. E sabe, irmãos, fica aqui agora um parênteses, nessa pandemia, o que tem de gente sendo irresponsável é uma coisa absurda, desde a liderança política até, vamos dizer assim, né, a pessoa lá embaixo no nível de hierarquia, como existe gente irresponsável. Bem, mas aí, pastor, eu não acredito que seja assim, que seja dessa forma, que seja assim, que aquilo outro. É um direito seu, que eu não questiono, mas por conta disso, de respeitar o outro, que acredita que é verdade, que é desse jeito, que está se protegendo, que está se resguardando, é isso? Então, porque eu tenho uma opinião, eu ultrapasso os limites para desrespeitar o outro? Não. Eu preciso viver de forma responsável, mesmo tendo os meus conceitos políticos, as minhas opiniões. O discípulo de Jesus sempre será um discípulo responsável em relação à vida, não me importa. Então, se alguém está próximo de mim, e essa pessoa tem a sua opinião, a sua concepção, eu vou respeitar essa pessoa, eu vou manter os limites. Isso é viver de forma responsável. Não importa aquilo que eu acredite ou que eu não acredite. A gente fica vendo aí as pessoas falando do líder maior do nosso país, do presidente, né? Fala isso, fala aquilo outro, diz isso, diz aquilo outro, e de outros políticos, de governadores. Eu fico olhando, paro, penso, e sabe o que eu penso? Sinceramente, quer saber? Sei que tem muita gente curiosa para saber, né? Sabe o que eu penso? Eu penso que, para mim, se é de esquerda, se é de centro, se é de direita, está fazendo justiça em relação ao povo, para mim, glória a Deus. Porque a minha política de preservação da vida é uma política onde as pessoas precisam estar vivendo com dignidade. Todos. E eu não sou aqui um sonhador, iludido, achando que todos terão dignidade, porque eu conheço o mundo jaz no maligno, e a gente não vai alcançar esse ideal. Ideais não existem. Mas o mínimo que pode ser feito, seja esquerda, direita ou centro, é se trabalhar para que o povo tenha uma vida mais digna, no que diz respeito à educação, à saúde e à segurança, ao bem-estar.
E aí eu vejo discípulos de Jesus, crentes, perdidos, com infantilidade em seus argumentos, seus pensamentos, porque no momento que precisam defender aquilo que é digno e justo para todo mundo, abrem mão disso num sentimento egoísta para defender as suas opiniões, aquilo que pensa. E aí eu estava lembrando que assim que Jesus foi ser preso, o soldado partiu na direção de Jesus e representava o governo romano, o governo opressor, o governo assassino. Quando o soldado partiu na direção de Jesus para prender Jesus, Pedro, como sempre, afoito, com sangue à flor da pele, partiu na direção do soldado e cortou a orelha do soldado. Aí eu imagino a cena, Jesus parando, olhando para Pedro e perguntando para ele: o que foi isso? O que foi isso? Não estou entendendo. O que foi isso aí? Aí Pedro tentando se justificar: não, Senhor, é porque ele ia prender o Senhor, e aí o Senhor vai sofrer, o Senhor vai ser torturado. E Jesus novamente olha para Pedro e diz: e daí? E daí? Eu não estou entendendo você. Aí vai lá e cura a orelha do soldado. Embora Jesus tivesse duras críticas ao governo estabelecido, ele vai lá e vai mostrar para Pedro, para os discípulos e para os soldados, que ele não agiria assim. Pedro, aprende uma coisa: o que eu estou fazendo agora, vocês vão fazer como igreja. E Pedro, todas as suas respostas precisarão ser respostas em amor, em acolhimento, em compreensão. Eu estou dizendo que você vai deixar de lutar pelos seus direitos, os direitos que são justos, Pedro? Não. Eu estou te dizendo que na luta por esses direitos, você vai precisar agir com amor, com sabedoria, com equilíbrio, e nunca com ofensa, com maltrato, com intolerância e incompreensão, porque, Pedro, a minha igreja não pode agir assim. E não pode por quê? Porque eu não agi assim. Então, nesse turbilhão de informações, de partidos, de opiniões, eu prefiro ficar com aquilo que Jesus me ensinou. E viver, e lutar, e orar para que nós como nação, nós como povo, tenhamos vida digna, desde as crianças até os idosos. E orar para que os governantes, sejam eles quem forem, eles caiam na real e entendam em nome de Deus que eles estão ali para isso, para liderar dessa forma. E aí eu provoco vocês dessa forma também, para ir para o final aqui, e aí pegar o final do texto que todo mundo adora, e eu também, tá? O final do texto diz assim: não sabeis, não ouviste, versículo 28, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadriação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Deixa eu dar um exemplo para você entender o que o texto está dizendo. Assim que eu cheguei em São Gonçalo, se eu não me engano, eu estava com 40 anos de idade. Dudu está aí, Dudu acompanhou essa história um pouco, joguei muita bola com o Dudu. Aí comecei na igreja, eles me chamaram para jogar bola, e aí eu comecei a ir para o sítio da igreja, o Soreba, jogar bola e tal, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco aconteceu a Copa Evangélica. Aí, para minha surpresa, o diretor lá, o coordenador, me chamou e disse: pastor, o senhor não quer jogar no time de Master, não? Já deu uma dor, jogar no time de Master, já deu aquela, pô, agora se eu vou jogar, tenho que jogar no time de Master, tá bom, vamos lá. Aí fui para disputar a Copa Evangélica. Quem ganhou foi a Assembleia de Deus lá de Friburgo. Eles tinham um time muito bom. Aí eu estava lá no campo, preparando, botei o meião, aí botei a proteção, a caneleira, tal. Aí estava lá e alguém falou assim: o lateral esquerdo não chegou não, está atrasado.
Aí o técnico disse assim, bota o pastor Levi. Aí eu comecei a tirar tudo. Jogar de lateral esquerdo, nunca na minha vida eu joguei nessa posição, não vou aventurar. Aí eu falei, negativo, não faz isso comigo não. Faz isso comigo, não aguento mais esses negócios não, rapaz, para com isso. Pastor, quebra o galho, o senhor consegue. Aí me conseguiram convencer que eu conseguia. Aí eu botei a roupa todo animado de novo, né? Aí me posicionei na lateral esquerda. Quando eu olhei para o meia direita, o menino devia ter uns 23, 24 anos, a barriga tanquinho, um negro forte. Quando eu olhei para a cara dele, eu já olhei para fora e já, me tira. Quase que eu fiz isso, né? Mas aí eu lembrei dos velhos tempos, quando eu corria muito também, olhava para ele e falava, a gente vai correr pelo menos igual, você pode até correr um pouquinho melhor do que eu. Não, eu dou conta. Primeira bola que veio na minha direção que ele pegou, eu fiquei procurando, cadê o garoto? Subiu, quando eu olhei para trás, ele já estava na linha de fundo, igual um raio, passou por mim que eu nem vi. Aí eu virei para o técnico e falei, me tira. Primeira, segunda vez, terceira, eu estou fora. Saí. Fiquei não. Desisti, não dava para acompanhar ele, de jeito nenhum, e era o time que foi campeão. Aí eles colocaram outra pessoa, da posição chegou e tudo ficou bem, eu fui jogar no meio de campo. Irmãos, os jovens cansam, a fadiga chega, o tempo passa, para mim e para você, mas para Deus, jamais. Os jovens podem cansar, parar de correr, os cabelos podem ficar brancos, a doença chegar, as surpresas da vida também, os limites são impostos, mas Deus não passa por isso, porque Ele é eterno, Ele é glorioso, Ele é poderoso. Deus não sofre os males que os seres humanos sofrem, Ele está acima disso, Ele está para além disso na eternidade. E por isso nós devemos confiar nele. E aí entra uma outra figura aqui, né? O texto de Isaías 40, que a gente dá vigor ao cansado, os jovens se cansarão, se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Se tem um pássaro que eu admiro é a águia. Quanta força! Quanta força! Eu não sei se é verdade ou se é fake, mas um dia desse, um tempo atrás, eu estava vendo um vídeo no campo, os pais afastados, e um neném sentado. Uma águia veio, voando, e pegou o neném, e tirou do chão, e ia levando. Só que ela não teve força suficiente para manter, e soltou, e o neném caiu. Perceberam a força de uma águia? Se isso é verdade, perceberam? Sendo ou não, a águia é um pássaro forte, perceberam? Por isso que a Bíblia está dizendo assim, em Isaías 40. Os que esperam no Senhor, e lembrem-se, por favor, encarecidamente, esse esperar não é um esperar passivo, é um esperar em movimento, é seguindo, é lutando, é indo. Os que estão em movimento, os que são corajosos, os que se animaram, os que seguem a vida, os que não desistem facilmente, os que sonham, os que têm projeto, sonhos e buscam isso no Senhor, eles renovarão as suas forças como a águia. E aí você pode me perguntar, mas como isso acontece, pastor? E aí, terminando, eu respondo para você, vivendo pela fé. É assim. Fé em quê? Tudo que eu já falei até aqui, mas no final, a fé em que Deus é o Deus poderoso, glorioso, único, que nos consola e que jamais se cansa. Nada pode abater Deus. Fé de que Ele vai renovar as nossas forças, vai nos dar vigor, vai nos dar ânimo, vai nos dar coragem, vai nos fortalecer para a vida. Fé que em nome de Jesus nós terminaremos a missão que Ele nos deu para terminar, porque Ele estará conosco sempre, cumprindo as promessas dEle, e que seja assim em nome de Jesus, amém.
Fique em pé no seu lugar, vamos cantar o último cântico.